Tá gravando. Boa noite a todos. Eu sou Thaís, professora, especialista na área de educação, mãe adotiva, e hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que fala sobre mitos sobre adoção judicial. Há diferenças entre parentalidade adotiva e biológica? E quando as filhas ou filhos crescem? Então, nós temos dois palestrantes, que é o Rodrigo e a Fernanda, que são os pais do Zé Arthur e da Maria Antônia, né? Gerados em úteros diferentes, mas nos mesmos corações. Depois ela vai explicar um pouquinho sobre essa frase que ela colocou. E a Márcia Lopes, que é psicóloga, doutora em psicologia social, terapeuta sistêmica, escritora e mãe por adoção e vó também. Então, eles vão explicar, existe, na realidade, essa diferença? A gente ama mais um do que o outro? Vamos ouvir um pouquinho a história de cada um. Vamos começar com a Fernanda e o Rodrigo. Pode começar. Boa noite, existe gente. diferença? Oi? Não existe? Como é a história de vocês? Conta um pouquinho para a gente. Tá. Existem muitas diferenças, eu acho que na parte prática da coisa só, mas o sentimento é idêntico, sabe? O sentimento, os desejos, os anseios, as expectativas são idênticas, né? Eu e Rodrigo, a gente está junto já há mais de 20 anos. Quase 25. Quase 25. E desde que a gente se encontrou e entendeu que a parceria ia ser por muito tempo, a gente começou a pensar em ter filhos. E a gente sempre pensou em ter filhos biológicos e filhos adotivos. Isso sempre foi um desejo nosso. E a gente sempre pensou em ter um Zé e uma Maria, embora no início não tivesse definido ainda, mas a gente sempre pensou em ter um Zé e uma Maria. Com o passar do tempo, a gente foi morar juntos e viu que era hora de engravidar, engravidamos e nasceu o Zé Arthur. A maternidade com o Zé foi tão maravilhosa, ele é um menino tão doce, tão inteligente, tão presente na vida da gente para tudo, sabe? Uma pessoa, enfim, amável e que todo mundo gosta, né? Assim, o Zé é unanimidade, todo mundo gosta dele. Que despertou na gente logo a vontade de ter outro filho, né? Então, a nossa ideia era ter mais um biológico e depois adotar. Quando eu já estava com uns 5, 6 anos e a gente pensou em engravidar de novo, fui ao médico para trâmites normais, né? Vamos fazer uns exames e pensar numa nova gravidez. Aí eu descobri que eu estava com um problema no útero, que não ia poder mais engravidar. De início foi um choque, porque era um desejo muito grande nosso, né? E aí você pensa assim, nossa, meu mundo caiu, né? Tudo acabou. Mas Rodrigo, que é mais otimista que eu, assim, vamos só seguir o plano, a gente já não tinha planos de uma adoção, faz tua cirurgia e a gente segue em frente e dá entrada nesse processo. E assim a gente fez. E o barato da coisa é que a gente começou esse sonho já não era só nosso mais, meu e do Rodrigo, ele já tinha o Zé que sonhava junto com a gente, né? Então o Zé já estava ali nessa, né, quando a gente resolveu tudo de cirurgia e começou a entrar para fazer o processo da adoção, o Zé já estava com 7, 8 anos, mais ou menos, e participou das entrevistas com a gente, né, de escolha de perfil e tudo mais. E até a chegada da Maria, Zé estava com 9 anos. E aí foi tudo diferente porque era um mistério, né? A gente não tinha noção de quem viria, quando viria. Depois que a gente recebeu o certificado,
A ansiedade foi muito grande, porque a gente começava a imaginar quem podia ser, onde estaria, como estaria, né? De que forma estava vivendo. É uma gravidez diferente, né? É uma gravidez diferente. A nossa, por acaso, durou mais ou menos 9, 10 meses. Foi por uma coincidência. Desde que a gente recebeu o certificado até a chegada da Maria, foi mais ou menos esse o tempo, né? Mas depois que ela chegou, daí para frente foi tudo igual. Eu não me lembro de não ter tido uma situação de gravidez com ela, por exemplo, porque eu tive também uma espera. Então, a única diferença é essa, houve essa espera, né? Por isso que eu, como a Thaís falou, eu usei esse termo de uma gravidez no útero e uma gravidez no coração, né? Os dois foram desejados muito, primeiro no coração da gente, né? E o caminho que eles tiveram para chegar até a gente é que foi diferente, né? Aliás, a Maria era para ser minha mesmo, porque é a minha cara, tem minha personalidade, né? Ela só desviou. Como eu tive ali o probleminha do útero, ela teve que desviar o caminho um pouquinho, mas ela voltou para a gente. Se fosse filha biológica, não seria tão filha de Fernanda quanto é. Ela sempre foi nossa. E você, amor? Eu não sou tão perfeito quanto ela, então, assim, eu tinha muito medo de ter sentimentos diferentes, né? É uma gravidez completamente diferente e quando você recebe a notícia, é também muito diferente, porque, assim, são duas porradas, mas são duas porradas completamente diferentes. Quando você descobre que você engravidou e tal, você toma aquele chacoalhão e tem aqueles 9 meses de preparação, né? Na adoção, um belo dia o telefone toca e, sua filha nasceu, tá aí, vai lá buscar. Então, são tipos de porradas diferentes. Mas... No nosso caso, a gente teve 3 dias para transformar um escritório em quarto. Foram 3 dias, assim, vai lá hoje, conhece, daqui a 2 dias ela já está aqui. E aí, assim, a vida vira de cabeça para baixo, mas é normal, faz parte do processo. E o meu medo acabou depois dessa correria. A gente ficou sabendo numa quinta-feira, e aí, assim, a gente foi, conheceu já a Maria no dia. Os sentimentos já brotaram, né? Na sexta-feira foi guerra jurídica, assim, para conseguir a guarda. E aí passou o final de semana naquela correria de compra fralda, compra mamadeira, transforma um escritório em quarto, né? Onde é que vai achar isso, onde é que vai achar aquilo e tal. E na segunda-feira, quando a gente trouxe a Maria, e aí tem aquele oba-oba, tio, vó, todo mundo e tal. Quando chegou mais ou menos umas 10 horas da noite, a Maria adormeceu e o Zé também ao lado dela. Quando eu olhei aquela cena dos dois dormindo juntos, o medo acabou e aí eu percebi que não tem absolutamente nenhuma diferença. Nenhuma diferença. No nosso caso, eu posso afirmar que esse é um mito, entendeu? Que não existe nenhuma diferença. A preocupação é a mesma, as dores são as mesmas, os prazeres são os mesmos. Não muda rigorosamente nada. Nada. Um receio que as pessoas têm, que a gente ouviu muito, na verdade, assim, a gente tem uma família que, de modo geral, tanto a minha quanto a dele, a gente tem muito amor, mas são pessoas mais velhas, com pensamentos mais atrasados e tinham muita resistência à adoção. Apesar da gente ter adoções em ambos os lados, né? Eu tenho primos, eu também tenho primos adotados. E para a gente sempre foi muito natural, mas todo mundo sempre resistia muito. E assim, a gente sabia que a gente ia ouvir esse tipo de indagação, esse tipo de crítica. Então, a gente, quando começou com o processo, a gente falou para todo mundo: olha só, a gente entrou com o processo e vamos adotar. Foi numa coisa de assim, quer dar porrada, dá na gente, né? Porque quando Maria chegar, porque já era Maria, sempre foi, né? Quando Maria chegar, a gente já gastou isso tudo. Então, a gente teve esse tempo para conversar muito sobre isso. E uma das dúvidas ou dos questionamentos que as pessoas faziam, mas era assim:
mas você não conhece a herança genética dessa criança, eu não sei se ela vem com um caráter que é outro, que vem com alguma doença, que eu venho... Cara, não dá para a gente saber. A gente olhava para o Zé assim, eu sei o caráter desse menino, eu não sei ainda, não se formou, não se revelou, sabe? A mesma coisa, a gente não tem como adivinhar nem se o nosso filho biológico vai ter qualquer intercorrência fisiológica, física, sei lá, ou emocional, ou a gente não tem como adivinhar. Então, esse medo a gente também não teve, né? Sim. E menos ainda a gente teve quando Maria chegou, assim. Isso é mito total. Assim, o filho biológico, você também precisa adotá-lo, né? Não é porque ele é seu filho biológico que você não precisa adotar, né? Você precisa adotar essa criança. Essa é uma frase do Lindomar. Pois é. Entendeu? Ele sempre diz isso e a gente sempre diz também. Você precisa do mesmo processo, né? Da mesma coisa. Então, assim, esse laço sanguíneo, na verdade, conta zero. Assim. Para a gente, conta zero. Assim. É muito mais fácil, né, ter um filho biológico do que ter um filho que você adote. Fácil por quê? É claro, é fácil colocar no mundo e largar. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mesmo homem ou mulher, né? A gente vê hoje muito mais com homens, né? Mas a mulher também pode ter o filho e abandoná-lo. Se não houver esse processo da adoção, da apropriação, né, desse filho, ele não é filho. Né? Então, a adoção ela é muito mais forte do que a biologia, né, nesse caso, da paternidade e da maternidade, né? Vamos lá, perguntem, façam, falem. Você falou uma coisa muito interessante, da questão de que a gente adota os filhos, e isso é verdade. Inclusive os biológicos. Isso. Na fala de vocês, na questão da aceitação da adoção, do ato de adotar, parece que eu estou me vendo também, porque a gente passa por essas questões, a questão da história pregressa da criança, que fica como se fosse um estigma. Sim. Será que essa criança não merece ser feliz? Essa criança não merece uma nova oportunidade de ter uma família, de ser amada? Será que ela vai precisar carregar esse estigma pela vida toda? Então, a gente adota, sim. Biológico, por adoção. É uma questão de amor, é uma questão de escolha também. Eu digo que amar é uma escolha. O Lindomar está colocando que Doutor Luiz Schettini também falam da questão de adoção emocional das filhas e dos filhos das próprias entranhas. E isso é verdade. Uhum. Quantas mães rejeitam um filho ao nascer? Né? E a gente costuma dizer também que a maternidade, a paternidade, ela é uma vocação. A nossa sociedade ainda cobra que as pessoas tenham filhos e filhas, como se você precisasse disso para se estabelecer como pessoa. Uma pessoa só é boa se ela tiver filhos, né? Uma pessoa só é respeitada na sociedade se ela tiver filhos. Isso não é verdade. Todo mundo tem a liberdade hoje, né, para escolher se quer ou não, ou até mesmo para seguir sua vocação, porque eu conheço pessoas que não têm a menor vocação para serem pais. E fazem numa de atender realmente aos apelos da sociedade, e vivem numa relação que é muito difícil, muito sofrida, sabe? E ninguém merece isso, nem os pais e nem os filhos, né? Uma coisa que a gente sempre fala nos grupos, quando o Lindomar e o pessoal lá da Vara pede para a gente contar nossa história lá, nossa experiência, a gente sempre fala o seguinte: por que você está adotando? Você tem que adotar porque você quer ter um filho. Esse é o único motivo que você tem que adotar uma criança.
Esquece pressão familiar, religiosa, social, o que for. Se você está focando nesse tipo de coisa, você está focando errado. A gente engravida, de modo geral, tá? Quando não ocorrem acidentes, a gente engravida porque quer ter um filho. E é a mesma coisa, tem que ser visto da mesma maneira, entendeu? Então, assim, quando as pessoas falam para mim, me incomoda profundamente isso, quando as pessoas falam para mim assim, nossa, mas você é a Fernanda, que coração bom, vocês adotaram. Desculpa, mas bodega nenhuma. Eu adotei a Maria porque eu queria ter uma filha. Pelo contrário, eu fui muito egoísta, pensei muito em mim. Eu quero ter uma filha. E só mudou o meio. Verdade. O pessoal tem muito essa visão como adoção como um ato de caridade. Nossa, como vocês são bondosos. Bondoso nada. Existem algumas frases, não me lembro todas, que irritam os pais adotivos. Essa é uma delas. Como você é boa. Olha, que boa, menina. Vai morar lá em casa para você ver. Então, essas frases, elas nos irritam, porque tiram a gente do lugar de mãe para o lugar de uma Madre Teresa de Calcutá. E nós não somos nada disso, a gente só quer ter filho. Exato. E acontece um monte de coisa engraçada com isso. Quando os meus eram pequenos, eles têm 1 ano e 11 meses de diferença. E aí a babá ia tomar sol com eles, a minha menina no carrinho, o meu menino pela mão, e ela disse que uma vez uma vizinha chegou perto dela e falou assim, nossa, eles são irmãos? Ela falou, são. Porque eles são tão diferentes. Ela fala baixo, pelo amor de Deus, que isso já deu muita briga nessa casa. Você não repita isso. A gente tem que lidar com o humor, porque nós estamos dentro do planeta adoção, nós estamos dentro de um movimento que a gente leva a sério, então a gente é conhecedor, mas a grande maioria não sabe. A grande maioria não sabe. Por exemplo, essa coisa de índole, isso não existe, porque a inteligência da criança é uma parte que ela nasceu, a personalidade, mas a maior parte é a educação. É aquilo que ela recebe, é aquilo que ela tem que entender. A minha netinha é biológica. Se ela não cumprimenta alguém, a minha filha fala, você vai ficar de castigo. Você tem que dar um beijo no seu tio, um beijo na sua tia. E é isso que tem que ser. Né? Então, isso aí, negócio de índole não existe. É claro que existe uns distúrbios de personalidade, que é a perversão, né? A psicopatia, existe, tá aí. Mas eu nunca vi filho adotivo com essa característica. É lógico que você pode tirar a sorte grande, mas aí você vai ter que lidar com isso. Mas eu nunca vi. Mas você teria que lidar da mesma forma se fosse no seu filho biológico. Sim. Não é porque é adotivo, não. Porque 6% não da é hereditário população isso. tem psicopatia e aí são todos filhos biológicos. Sim, exato. E o mais engraçado, quando a gente escuta algum crime de filho matar pai, mãe, eles já colocam logo, o filho é adotivo. Biológico também pode fazer isso. A Susana Richthofen não era, né? Não. Pois é, a filha é biológica. E aí? Doutor Jairinho também não. Também não. Também não. Então, que parâmetro é esse? Não tem nenhum parâmetro. Não tem. Márcia, agora conta um pouco de história. Você quer saber a minha história de adoção? Sua história de adoção e quando as filhas ou filhos crescem. Como é que é isso? Conta pra gente. O meu filho hoje tem 27, casado com a Roberta, pai do Miguel. E a minha filha tem 25, foi casada com o Vitor, separou, e é mãe da Belinha. O que eu quero dizer
quando os filhos crescem. Quer dizer, eu e meu marido casamos, e aí a mesma história, né? Tentamos engravidar, não conseguimos, mas eu venho de uma família com muitas adoções. A minha mãe sempre foi, faleceu em 2017, uma pessoa que é muito acolhedora. As minhas primas passavam lá por casa, minhas amigas brigavam com as mães, passavam meses na minha casa. E sempre minha mãe levava algum aluninho dela, que ela era professora, para passar um tempo e tal. Depois, quando eu tinha 25 anos, eles adotaram meu irmão. Então, assim, a adoção era uma atitude mesmo da família. Então, não foi difícil. Essa dificuldade que a Fernanda e o Rodrigo tiveram em relação à família extensa, eu nunca tive. Tanto fazia se era filho, a família do meu marido também, se era filho biológico, se era filho adotivo. O importante era ser engraçadinho, bonitinho, gostosinho. E todos estão, né? Então, eduquei, botei na escola. A minha libertação, gente, eu vou confessar a vocês, eu fiz psicopedagogia porque o meu menino tinha algumas questões com a aprendizagem. Eu falei, eu vou lá estudar para entender mais ou menos o que pode estar acontecendo na cabeça do professor. Aí, no primeiro dia de aula, a professora falou assim, pai e mãe não tem que ensinar filho, não tem que fazer dever com filho. Eu falei, repete, eu preciso escutar isso bem. Eu estou livre. Pai e mãe tem que conferir se está feito. Quem vai corrigir é a professora. Gente, aquilo foi tão libertador. Alguém me autorizou a chegar em casa, tomar banho e ver televisão, sem ter que ficar atrás da pessoa. Só falava, traz o dever aqui para eu ver. Aí via se estava feito, falava, acho que não está muito certo, mas deixa que a professora corrige. Isso foi libertador. E aí os filhos crescem, e aí a gente vê a voz engrossando, a gente vê a perna ficando cabeluda, a gente assiste a filha menstruando. O que a gente tem que ter em conta é que a adolescência é uma crise de identidade. É muito importante que a gente perceba isso, porque eles vão precisar da gente cada vez com mais clareza nas proibições, nas concessões, cada vez mais claro. Se eles estão com a gente há muito tempo, eles já sabem como é que a história funciona dentro dessa família. Mas se eles chegam já maiorzinhos, como é o caso da Thaís, as regras de convivência têm que ficar muito claras. É uma crise na identidade, é uma ruptura com o corpo infantil e assumir um corpo que muda da noite para o dia. É assim mesmo. Você dorme com tamanho de pé, no dia seguinte vai sair da cama, tropeça, porque seu pé cresceu enquanto você estava dormindo. Então, ele não sabe mais quem ele é. O que ele faz? O que ele precisa? Ele precisa se agrupar com os iguais, que estão na mesma situação. Então, a gente precisa favorecer a visita, não na pandemia, mas a visita dos amigos, permitir que vá mais, óbvio, com toda a segurança, conhecendo, levando, conversando com pai e mãe, e tudo isso. A gente não pode perder de vista essas questões da identidade. Uma coisa que a gente não pode abrir mão é de concordar o pai e a mãe. Se pede para sair, para ir num baile, para ir alguma coisa, a gente fala, primeiro vou falar com seu pai, porque senão eles manipulam. O pai não deixa, a mãe fica com peninha, deixa. Ou o contrário, e eles vão manipular a gente lindamente. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Minha filha tinha 13 anos, eu estava dirigindo, não sei onde que eu tinha levado ela, mas ela estava longe de casa, tinha muito tempo assim, para conversar. Aí ela falou para mim assim, mãe, olha só, nós vamos alugar uma van, eu, fulaninho, 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 nós vamos contratar uma van e vamos para Lorena, numa lanchonete que tem lá que fica aberta até 6 horas da manhã. Eu falei, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Nós moramos em Barra Mansa, estado do Rio. Eu falei, Lorena é aquela cidade ali do estado de São Paulo? Ou é algum lugar que eu não conheço? Não, é Lorena, estado de São Paulo mesmo. Eu falei, sei. Qual é a pessoa maior de idade, além do motorista, que vai com vocês? Mãe, larga de ser chata. Só vai eu e minhas amigas. Eu falei, tá bom.
Então, vocês vão para essa lanchonete e o motorista da van vai ficar acordado? Quer dizer, 6 horas da manhã ele está inteiraço para dirigir, é isso? Mãe, você não me coloca areia. Tá bom, minha filha, não vou falar mais nada. Só à noite eu vou conversar com seu pai para ver o que ele acha de uma menina de 13 anos sair com mais 3 de 13 anos, pegar uma van com um sujeito que nós não conhecemos e parar em outro estado, sem nenhum adulto junto. Sabe quando que essa conversa voltou à baila? Até hoje, nunca mais falou no assunto, nem conhece Lorena. Então, a gente não pode se desesperar. Enquanto eles são crianças, eles querem ser vistos, né? A Fernanda e o Rodrigo, que têm 2 idades diferentes, sabem disso. O pequeno fala, mãe, ó, eu desço na água. Ó, mãe, eu estou andando de bicicleta sem mão, sem nada. E a gente tem que olhar para eles o tempo todo. Então, a gente olha, corrige a roupa, corrige a alimentação, corrige a postura. É assim que faz com criança. Mas quando eles crescem, eles não querem mais ser vistos. Eles querem ser ouvidos. Eles querem usar a roupa que o grupo usa. Se tem corrente, se tem um sapato rasgado. É assim que eles querem ficar. Então, eles não querem que a gente dê palpite. Eles vão pagar R$ 800 uma corrente, porque é a corrente da moda. Ela não tem nem prata nem ouro, mas está na moda. E eles querem ser ouvidos. E a gente não consegue. A gente fica na vibe da infância. Então, é assim. Chegou da escola, mãe, tem um negócio para te contar. Tudo bem, mas eu estou colocando sua comida, vai lá e lava a mão e volta aqui. Tá bom, aí larga a mochila, vai lá, lava a mão, volta. Mãe, deixa eu te contar. Olha, não quero discussão, hein? Hoje é brócolis. Toda quarta-feira é brócolis. Hoje vai comer brócolis. Tá bem, mãe, coloca o brócolis. Mamãe, o que vai... Peraí que meu celular está tocando, eu vou atender, já vem. Ou seja, a gente trata eles como se eles ainda tivessem 5 anos, 6 anos. E eles já têm 14, 16. Por isso, Rodrigo, que às vezes aparece o ser. Porque a gente não percebeu essa coisa de já estar se interessando por menina ou por menino. E assim vai. Então, eles precisam ser ouvidos. E a gente acaba desqualificando o que eles falam. Tipo, você ainda tem que crescer, você não sabe de nada. Mas isso é uma grande mentira. Porque para um grupo de iguais, eles sabem sim. E às vezes ele é o maior conselheiro dos amigos, ou o maior cara legal que livra a cara de tomar uma cana na escola. E a gente não conhece os filhos. A gente não conhece, porque a gente fica numa de educar até eles terem 80 anos. O meu filho me deu muito trabalho com escola, até porque, lá pelas tantas, acho que ele estava com 14 anos, nós fizemos uns exames e descobrimos que ele era DDA. Então, tem distúrbio do déficit de atenção, né? Não é o TDAH, porque ele não tinha hiperatividade, embora seja até hoje muito ansioso. E ele me deu trabalho na escola. Meu Deus, me deu trabalho para formar. Fez educação física e ficou no último ano, no último período, ficou em natação. Eu queria afogar ele, gente. Eu queria afogar. Eu falei, você vai arrumar um emprego num posto de gasolina, porque eu não pago mais nem um mês da sua faculdade. O coração apertado, assim, ó. Mas eu não pago, porque você me traiu, você me enganou, você falou que ia passar e não passou. Natação, pelo amor de Deus, que coisa mais besta. Tá. Claro que uma mãe nervosa com essa situação. Meu marido me apoiando sempre. Não, não pode, nós não vamos pagar. O danadinho se virou, fez lá uma de coitadinho para a madrinha, e a madrinha pagou mais 6 meses de faculdade para ele. Aí é assunto deles. Eu também não interferi. Ele, na madrinha, a madrinha muito apaixonada, foi lá e privilegiou. Eu passei os 6 meses piores da minha vida, porque claro que eu podia pagar essa faculdade.
mas eu não podia abrir mão, nem eu, nem meu marido, das regras da família. Sempre foi falado na minha casa o seguinte: pode escolher a faculdade que quiser e pode mudar, mas entrou na faculdade, essa vai ser feita até o final. Uma regra da família. Terminou essa, pode ir para outra. Tem problema não, tá? Se for problema de pagar, de não ter emprego, a gente vai ajudando, mas a regra é essa. Então, eu não podia abrir mão, ele tinha que formar. Ele tinha que formar naquilo. Bem, o menino cresceu, casou, tem um filho de 4 meses lindo e acabou de escrever um livro sobre a mecânica muscular. Eu não posso chorar na frente dele, né, gente? Então eu choro no travesseiro, assim, de emoção. Eu acho que ele não gostava mesmo de natação, fazer o quê, né? É personal trainer, formou, faz uma especialização na UERJ. Semana passada ele foi participar de uma... UERJ não, na UFRJ. Foi para o Rio para participar de uma pesquisa que estão fazendo lá e está todo inteirado no meio dele, está todo feliz. Então, a gente precisa colocar muita regra e ser claro. Agora, gente, não importa se é biológico ou adotivo, nossos filhos são diferentes de nós. Primeiro que eles vivem num mundo que a gente não alcança. Por mais que a gente esteja inteirado de tecnologia, a gente não alcança as nossas experiências. E aqui a gente não é muito disso. No meu tempo, não, mas só que a gente esquece, né? A gente esquece. Outro dia, meu marido estava falando de bebida alcoólica, porque minha filha estava... A filha dela estava na casa do pai, aí ela já chegou com 2 cervejas. Se trancou no quarto, falou, vou estudar. E ficou bebendo cerveja. Meu marido entrou para o sermão. Eu falei, vem cá, você esqueceu, querido? Na idade dela, você bebia o triplo dela? Não há nenhum indicativo de que ela seja alcoolista. Não há, ela trabalha muito, trabalha duro. Ela fez administração de empresa e trabalha num banco. A menina trabalha de 8 da manhã e 7 da noite. Ah, não pode tomar uma cerveja quando a filha dela não está? Ah, é, acho que eu exagerei. Bom, tudo bem, talvez eu também tenha exagerado em impedir você de dar o sermão. Mas não tem indicativo de problema nenhum. Não tem. Então, vamos ficar na nossa, né? Vamos respeitar. O que a gente tem obrigação de fazer enquanto pais? Ensinar os nossos filhos a discernir o que é bom e o que não é para eles. Então, por exemplo, vamos imaginar uma cena de um adolescente fazendo 15 anos, e aí ele convida todo mundo da turma e convida menos um. Mas por que você não vai convidar este especificamente? Porque ele é insuportável, ele enche o saco de todo mundo, ele vai acabar com a minha festa. Querido, você convidou todos, você vai excluir. Vamos imaginar que fosse o contrário. Você também não é santo, você também não é tão bonzinho assim. Vamos imaginar que este menino desse uma festa, convidasse todos, menos você. Vê aí como é que você ia se sentir. E vai colocando no lugar do outro, vai colocando essa interação e vai ensinando eles a discernir. A gente, com isso, vai ensinando o respeito pelo próximo. E aproveita e ensina também para jamais ser ministro da saúde, porque dá cadeia. Então, o respeito pelo próximo a gente ensina quando a gente ajuda a discernir. A gente pode fazer acordo com o filho uma eternidade.
não é errado você falar, olha, você só ganha o presente que você quer, o celular top de linha, se você fizer isso, 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 isso. Uma coisa sem fazer e já era. Vou te dar um Nokia modelo 1970. Então, isso é bom. Por quê? Quando você faz isso, você ensina ele a respeitar o outro, ficar no lugar do outro, e você ensina ele a se responsabilizar pelas atitudes. Tudo que se faz, incluindo essa conversa que eu estou tendo com vocês, tem uma consequência. E eu vou me responsabilizar por ela. Não tem como eu não me responsabilizar, uma vez que eu escolhi falar, e escolhi falar sobre o crescimento dos nossos filhos. Sempre, gente, sempre, 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 o pai e a mãe têm que estar de acordo. E se não está de acordo, volta. Antigamente a gente podia dar aquela saída e conversar num restaurante, agora a gente não pode, então tranca a porta do quarto e conversa, porque o pai e a mãe têm que estar de acordo. Eles são filhos dos dois. E não custa. A mãe fala o que ela acha, o pai fala o que ele acha, e pronto. Quando os dois estiverem de acordo, vai colocar isso para o filho, e o filho vai começar a internalizar as normas, o que você quer, o que pode e o que não pode. Por exemplo, ir para outro estado, passar a noite de sábado, com 13 anos, nem pensar. E a gente pode... Ah, outra coisa. Quando os pais são separados, aqui nós estamos falando com todo mundo que está casado há muito tempo. Quando os pais são separados, também tem que haver esse acordo. Uns são mais difíceis que outros, mas nenhum pai, nenhuma mãe deixa de pensar junto uma coisa que tem que fazer. Quando a minha filha se separou, eu fiquei muito ressentida, porque a gente tem mania de adotar, né, Rodrigo? A gente tem mania, né, Fernanda? A gente tem mania. Entrou para nossa casa, a gente adota. E ele chegou a morar aqui em casa com a gente. Então, eu fiquei muito decepcionada. Eu e meu marido ficamos tão decepcionados que parece que ele tinha terminado com a gente, que ele tinha separado da gente. Aí, depois da decepção, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco chateada, um pouco brava. Mas a minha filha é uma leite, provavelmente porque eu e o pai fomos claros com ela. Ela fala, mãe, deixa. Ele pensa assim porque ele está imaturo, mas ele trata a nossa filha bem. Ela gosta dele. Se ela gosta dele, mãe, está tudo certo. Agora, ele é meio competitivo, ele realmente... Eles são crianças, né? Ele tem a idade dela, tem 25 anos, eles ainda têm muito que amadurecer. Mas ela quer uma assinatura dele, que ela quer viajar de avião com a filha em outubro, dezembro. Para lá, ela quer viajar com a filha sozinha, ela e a neném. E aí pediu autorização dele. Aí ele falou, só dou se você me der. Ela falou, dou agora. Você quer viajar de avião com ela? Vai com Deus, ela vai adorar. Ele, sabe, faz um negócio, e aí eu que já perdi a simpatia, porque, gente, você adota um filho, o filho te dá uma banana e vai embora? Ah, não. Aí ele não foi legal comigo, não. Mas, enfim, isso é lá da vida dele, isso ele vai ter que... Ele movimentou, não movimentou? Movimentou para frente e volta em dobro. Bom, e quando a gente começa a ficar preocupado realmente se eles estão se viciando em alguma coisa?
né? Maconha, cocaína, álcool, computador, porque a Organização Mundial de Saúde já admite vício em celular. E os meus clientes adolescentes, as mães e os pais estão desesperados. Eu falo, gente, olha só, não desespera agora não, deixa para desesperar depois da pandemia, porque eles não têm o que fazer. Eles estudaram, cumpriram as tarefas domésticas, sei lá, lavar louça, arrumar a cama, e vai fazer o quê depois? O que vai fazer? Ah, tá, vão pegar um livro de filosofia e vão ler? É ruim, hein? É ruim. Eles têm 15, 16 anos, vai ficar no celular conversando com a galera. O que eu recomendo, e aí vocês vão concordar ou não comigo, é que 1 hora antes de dormir, zero tela. Nem televisão, nem computador, nem celular, nem tablet, nem nenhum game. Então, se na sua casa o hábito é dormir às 11 horas, às 10 já era. Vai conversar, vai ler o tal livro de filosofia. Ou então lê o livro do Lindomar, que está excelente. Então, pega o livro do Lindomar, vai ler, meu filho, vai se instruir, vai ler. Livro de psicólogo é coisa boa, vai ler. Não dá para ficar de proibição com celular na pandemia. Gente, nós que somos adultos, que fazemos terapia, que constelamos sempre, a gente está pirando. Imagina eles que é para ficar juntinho. Eles têm muito mais necessidade de aglomerar que nós. Muito mais. E não adianta, quando está saindo de casa, a gente fala, pelo amor de Deus, não aglomera, não. Eles sabem que não pode, porque as regras da família são claras. Olha, nós não somos negacionistas, essa porcaria mata. Então, é máscara, álcool gel, distanciamento e muita oração na causa. Mas eles sabem. Então, por que não ficar com o celular uma grande parte do tempo? Eu não consigo ver mal nisso. Mas, como a Organização Mundial de Saúde já admite vício em celular ou em game, basta vocês delimitarem o espaço. Se a aula é na parte da manhã, de manhã nem pensa, me dá o celular aqui. À tarde, toma o celular. 1 hora antes de dormir, acabou. Porque tem os espertos que colocam o celular embaixo do cobertor e depois que todo mundo vai dormir, liga e passa a noite acordado, né? Tem os espertos, né, Thaís? Tem os espertos. Tem. Meu filho já fez isso, caçula. Eu peguei ele no... Esses espertos, você recolhe o celular, fala, não, querido, mamãe vai dormir com o celular, papai vai dormir com o celular. E o pior é que ele não soube nem mentir. Porque não são mentirosos. Não são mentirosos, né, Thaís? Não vão mentir nunca. Não sabem. Peguei com a boca na botija. Então, gente, a gente tem muitos temores quando eles estão crescendo, né? O vício é um negócio que assombra, principalmente a gente que é pai e mãe adotivo, assombra, porque tem uma característica genética em determinados vícios. Nunca é direto, né? Nunca é direto. Por exemplo, precisa de 3 gerações. Então, se eu sou viciada, minha filha não será, mas minha neta pode ser. Ou não. Mas pode. E como a gente não conhece a ancestralidade deles, é sempre um risco. Então, sempre pai e mãe concordando, sendo claros, tendo um certo controle de com quem anda e tal. Agora, um corre ou outro vai tomar, tá? Vocês também tomaram? Imagina. Tá? Talvez experimente maconha. É do mundo. O importante é não ficar viciado, ou seja, criar uma dependência, criar para o organismo uma necessidade que o organismo não tem. Isso é que é o vício. E aí, se precisar de ajuda, tá. Uma outra coisa que pode aparecer na adolescência, um pouco mais tarde, às vezes, é a anorexia e bulimia, que é uma preocupação.
A anorexia ela é visível, porque a pessoa fica fóbica com a comida, não come, começa a emagrecer. A bulimia disfarça mais, porque a pessoa come, ela se deixa ter o prazer da, da comida, mas depois ela entra em culpa e vomita tudo, e aí ela vai estragar os dentes, o estômago, a vida toda dela. Isso a gente só vai descobrir conversando com o filho, ficando bem atento ao movimento dela. É mais comum em meninas, mas não é impossível que os meninos tenham. Aí não tem jeito, tá? Aí é psicólogo e psiquiatra. Por melhor que seja o relacionamento dos pais com eles, vai ter que entrar uma ajuda terapêutica, porque aí tem questões muito pessoais, muito íntimas, né? Tem fantasias, tem coisas muito antigas. E a gente também, quando estiver conversando com eles, e eles pregarem uma mentira, porque estão viciados em alguma coisa, jamais ser irônico. Ah, sei. Você encontrou com a namorada e o pai dela te levou lá para aquele mafuá. Ah, sei. Não. Como é que é, meu filho? Você encontrou com o pai da namorada e ele te levou. Pois bem, tá certo. Isso que você está me contando, dá para concordar? Hein? Às vezes cabem uns gritos. Não tem problema, não. Se o negócio estiver muito, você dá um berro que assusta logo e resolve. Nunca desqualificar, nem qualificar. Tipo assim, nossa, mas você é tão inteligente, tão legal, o que aconteceu? Hein? Acontece com todo mundo. É sempre o porquê. Por que é assim? Por que com você? Por que desse jeito? É fazê-lo raciocinar nas atitudes que ele está tomando. E, gente, olha, fez 12 anos, é melhor aprender a escutar. É melhor aprender a escutar, porque eles têm algo a dizer e eles podem desistir de falar. Ah, minha mãe e meu pai não me compreendem. O que acontece? Cada fase é uma história diferente. E até os meus que já casaram e têm filhos ainda enfrentam algumas fases. Eu acho que todos nós somos de fases mesmo, né? Então, eles já passaram por todas as mudanças corporais, eles já entenderam um monte de coisa, mas quando a minha nora engravidou, meu filho ficou muito apavorado, muito apavorado. E aí ele vinha aqui para casa e me chamava para chorar. Deixava ele chorar um pouco. Mãe, eu não vou ter dinheiro para criar um filho. Ah, meu filho, vai sim. Vai sim. Seu filho pode não ter aí as coisas melhores que uma criança rica tem. Mas ele vai ter comida, ele vai ter educação, vai sim. E o filho, na vida dele, fez um negócio, né? A gente também não pode diminuí-los muito, né? Quando eles vêm procurar a gente já com uma certa idade, você tem que lembrar eles que agora são homens e mulheres e que agora a responsabilidade é deles, que não tem mais saída. Lembrar, gente, que os amigos têm que ser sempre respeitados, porque os amigos ocupam um lugar de destaque. E quem tem amigo sabe, né? Amigo é importante. A gente só não troca filho por amigo. Mas quantas vezes a gente deixou os nossos pais falando e foi para a casa de um amigo? Então, a gente tem que respeitar muito os amigos dele, principalmente quando frequentam a casa. Se o amigo fizer alguma coisa muito esquisita, muito estressante, sai de perto. Sai de perto. Desde que não seja botar fogo na sua casa, sai de perto.
Então, gente, olha, resumindo, regras claras. O que foi, Fernando e Rodrigo? Abre aí, que vocês estão rindo. Abre esse áudio aí e conta. Eu acho que a gente está fazendo certinho. Ah, sim. Essa questão de escutar, a gente escuta muito. A gente sempre foi assim, sabe? A gente sempre quis ouvir muito. Na verdade, o Zé é bastante tímido e a gente achava até que ele falava pouco, né? Então, a gente sempre esteve disponível para ouvir. Essa história que você está falando dos amigos, é aqui que eles se reúnem também. Porque, aqui em casa é o quartel-general deles. Tudo que vai bom, fazer... Né? É tão bom. Até para os porres, viu? Eu tomo os porres aqui em casa. Os porres eles tomam aqui, a gente compra bebida. Não chegou no ponto de vomitar, mas já levei muita gente ruim em casa, viu? Mas a gente prefere que seja aqui, porque a gente está tomando conta, está ali, né? Mas deixa eu ensinar um golpe. Tá acontecendo. Deixa eu ensinar um golpe. Pode deixar beber. Serve a cerveja, o vinho, sei lá, o que quiser. Sim. E depois soca sorvete. Porque aí glicose eles melhoram. Sempre tem uma sobremesa para glicose, também. Aqui em casa o sorvete já salvou a nossa vida muitas vezes. Sim, para não deixar ninguém embora ruim também, porque assim, a mãe liga e o pai liga, fulano tá aí, tá bem, tá tudo ótimo, tranquilo. Lógico, vou buscar, espera mais um pouquinho que eles estão jogando baralho. E nisso dá Coca-Cola, dá uma sobremesa até a pessoa criar o porre antes de pai e mãe chegar para buscar, né? Porque tá com cheiro de bebida, é claro. Desde o princípio, eu prefiro também que fiquem na minha casa, por exemplo. Eles estão no final da infância e iniciando a adolescência. Antes da pandemia, vinha um grupo de colegas ficavam na minha sala, brincando de videogame, eu de olho na conversa, de olho no que eles estavam falando. Uhum. Assim, eu prefiro que seja em casa. Minha mãe fazia isso comigo. Sim. Entendeu? Fazia trabalho de a gente fica mais tranquilo. A minha casa paterna era uma farra. Era uma farra. A gente, naquela época não tinha nada eletrônico, né? Mal tinha um telefone fixo. E a gente brincava muito nas férias. A gente criava jogos. Nossa, era saudade. Mas agora é tudo na telinha com os dedinhos doendo, com as pontinhas do dedo. Então, gente, só para resumir. Regras claras. O pai e a mãe concordando sempre. Formular as normas e exigir, né? E as normas elas têm que seguir uma gradação, né? Cada idade a norma pode mudar. Antes de dizer não, avaliar a situação, porque às vezes a gente diz não só porque está cansado. Não vai não. Por que não vai? Caramba! Nesse sentido, meu marido é muito mais flexível que eu. Se não fosse ele, essas crianças iam ter uma mãe meio carrasca. Nós temos algumas perguntas e alguns comentários. Deixa eu só terminar, que eu já estou terminando. Tá bom, tá ok. Mostrar a importância de respeitar o outro e de ter responsabilidade por todas as atitudes que fizer. Aprender a controlar a emoção e amá-los, que é a parte mais fácil. Verdade. Pode perguntar. Deixa eu ver aqui a pergunta. O João Cláudio perguntou... Tá ok, Lindomar? O João Cláudio perguntou: e como lidar quando o adolescente fala: você não é minha mãe, você não é meu pai? Olha, eu opto sempre pelo lúdico, tá? Então, é dizer assim, realmente, você teve um pai e uma mãe biológica, tá? Só que agora, querido, você caiu aqui e eu sou, pela lei e de fato, sua mãe e seu pai. Deu azar. Na próxima encarnação, você faz diferente. Agora, aqui é assim. Outro comentário... Ai, meu Deus, espera aí.
Deixa eu ver aqui a pergunta, bate-papo. A Jennifer e o Alan fez um comentário muito interessante, que disse que na minha adolescência as reuniões eram sempre na minha casa. Quando tiver um filho, quero que as resenhas dele sejam na nossa casa também. Sim. Vamos ver como é que vai ser, né? Gente, olha só, o mundo depois da pandemia não vai ser nada do que nós conhecemos, não. Então, talvez a necessidade de aglomerar tire todo mundo de casa e faça uma reunião no bar da esquina. Como saber? Mas é muito bom saber que vocês têm a disponibilidade de receber pessoas muito diferentes de vocês para agradar os filhos. Só continuando a pergunta de quando um filho fala que você não é meu pai e não é minha mãe, a gente não pode negar a adoção. Eles realmente tiveram um outro pai e uma outra mãe. Mas agora, danou-se. É com você que ele tem que se entender. E ponto final. Fala para ele, a adoção é para sempre, é legal e é irrevogável. Ponto final. Vamos conversar, né? Diálogo sempre. Desculpa, Thaís, pode falar. Não, pode falar. Não, eu costumo dizer sempre, assim, quando me perguntam, mas aí você vai contar para a Maria, a gente nunca escondeu porque a história é dela, não é minha. Eu não tenho poder na história dela. É isso aí, então, você não assim, pode nunca foi segredo, nunca é uma coisa, eu não tenho direito sobre essa história. Eu só sou um personagem nessa história dela. Então, eu acho que quando a gente desmistifica coisas, sim, ó, filha, sua história é essa, essa e essa. E agora você está aqui. Agora você é minha filha, agora você é filha da mamãe e tal. Eu acho que quando a gente desmistifica a coisa, até esse tipo de pergunta vai ser mais difícil que ocorra e ocorrendo vai ser mais fácil que você resolva. Porque ok, e daí? Você tinha outra mãe? Ok, mas hoje você está aqui. E aí? Né? Uma prática boa é, quando falar de outra mãe, de outro pai, você expressar gratidão. Sim. Olha, sou muito grato a eles, porque sem eles eu não teria. Sim, sim. Isso é outra coisa que a gente faz também o tempo inteiro, assim. A Maria, a gente sempre falou, né, com todo mundo, né? Claro, ela surgiu na nossa vida, então todas as pessoas souberam, não me viram grávida nem nada, nem entenderam que a Maria surgiu e tal. Mesmo depois, quando alguém conhece, só se o assunto surge, quando não surge a gente também não fala, mas a gente nunca deixou de falar na frente dela, mesmo quando bebezinha e o tempo inteiro. Ela sempre soube disso. Mas a gente sempre toma cuidado para contar a história toda com muito respeito, valorizando muito ela, né, que é o mais importante nisso tudo. Então, ela só perguntou para a gente um dia que a gente estava tomando banho juntas, ela viu minha cicatriz da cesariana e ela perguntou assim, mas o que é isso? Tem um machucado aqui? Eu falei, não, é só uma cicatriz. É uma cicatriz do parto. Você viu fulana, não lembro agora, tinha fulana, estava grávida, tinha um bebê na barriga. Então, o Zé saiu da barriga da mamãe. E eu? Na hora eu levei um choque, eu falei, sim, agora, porque eu fiquei com medo dela pensar que tinha sido rejeitada de alguma forma, né? E eu disse assim, você veio de outra barriga, mas o papai e o Zé estão chegando daqui a pouco e vamos todos juntos conversar sobre essa história, vamos te contar essa história, né? E ela, tá bom, tudo bem, de boa, assim, não reclamou, não fez nada. E quando eles chegaram, eu contei para eles o que tinha acontecido, que eu tinha ficado, né, em choque, embora não fosse um assunto tabu para a gente, mas o meu receio, porque Maria é muito esperta, de perguntar assim, por que essa mãe não me quis? E eu ficar um pouco sem resposta, né? Mas a gente fez a gente contou mais ou menos o que a gente contou para vocês, de que a gente se conheceu e que sempre quis ter filhos, e que veio o Zé, e que depois não pude, que não sei o quê, nanana. Então, assim, essa pessoa, né, a mãe biológica, entrou na história como um caminho para a gente chegar até ela. Então, assim, hoje ela sabe que ela saiu de uma outra barriga, mas que a família dela é essa. Dias depois, ela viu uma coisa na televisão, uma menina
que por acaso uma atriz até, que ela com cabelo muito cacheadinho, falou assim, olha Maria, essa menina igual a você, com o cabelo todo cacheadinho. E a menina, na hora, disse, por uma coincidência assim, eu fui adotada, quero apresentar minha mãe, não sei o quê, e contar a história. Ela, olha, igual a mim, com os cabelos cacheados e adotada. Ela é muito feliz, como eu sou muito feliz com a minha família. E assim vai. Ela leva muito de boa, assim. Teve também uma situação de um dever de casa que precisava fazer, e o engraçado é que assim a escola não prepara os professores, não sei, para crianças adotivas, né? Que tinha lá uma lição de casa para que ela colocasse fotos ou desenhos era alfabetização, era assim, aos 5 anos, aos 4, aos 3, aos 2 e ao nascer. A gente não tinha foto dela no nascimento. E aí ela A foi famosa fazendo linha do dever. tempo, né? Oi? A famosa linha do tempo. Linha do tempo, Ela foi fazendo o dever e eu assim, meu Deus, ela vai me enrascar aqui com essa pergunta, porque eu não tenho essa foto, não tenho esse registro. E ela foi fazer, aqui. Eu falei, o que você se lembra de 5 anos? Sei lá, andando de bicicleta. Aos 3 anos. Na casa da vovó fazendo não sei o quê. E ela foi vindo. Quando chegou por último ali na hora de desenhar um bebê, ela disse assim, essa aqui eu vou pular porque eu não nasci, eu só cheguei mesmo. Que ótimo! Eu só cheguei, eu nem nasci. Então, com os 5 anos ela entendeu dessa forma, então tá tudo bem. Então, assim, economizou um dever, porque eu não ia precisar fazer aquela parte, e saiu muito bem na situação, né? Eu só cheguei, eu nem nasci. Então... Isso aconteceu... pode falar, Fernanda. Aconteceu uma situação muito interessante comigo, quando meus filhos chegaram. O Antônio, meu caçula, a professora passou uma atividade dessa, aí uma foto sua quando você era bebê. Aí eu falei, mãe, aí ele chegou, mãe, não tem foto minha quando bebê. Eu falei, mas você pode colocar a foto de quando você nasceu para mim. Aí eu coloquei a foto do nosso primeiro encontro. Eu falei, esse dia você nasceu para mim. Então, às vezes as pessoas ficam meio encucadas, meio ressabiadas, depara com uma situação dessa. Então, sempre quando nas discussões ocorre um comentário desses, eu coloco essa deixa, eu coloco essa experiência. Então, qual foi a primeira palavra que ele falou? São coisas assim, gente. Aí ele perguntou para o irmão não lembrava. Né? Falei, meu filho, deixa essa para lá. Fala, não sei, não me lembro. E vida que segue. E vida que segue, exatamente. Maria, muito assim também, vida que segue. Lindomar, quer falar alguma coisa? Se inscreveu? Querida, primeiro eu queria pedir desculpas, porque eu perdi parte da fala da Márcia, porque eu estava dedilhando o meu celular, né, no Facebook, e vi uma mensagem que me deixou profundamente triste. Márcia já deve saber do que se trata, né? Eu quero aproveitar esse momento para prestar uma homenagem à nossa inesquecível Maria Tereza de Almeida, a nossa TT. Foi presidente do Grupo de Apoio à Adoção Quintal de Ana, uma amiga maravilhosa, uma pessoa cheia de vida, que morreu ontem pela manhã. Eu soube agora, então eu estou assim meio sem chão. Você não sabia ainda? Não sabia, eu soube pela postagem de Silvana, e assim, há 20 dias no máximo eu falei com ela no telefone, ela morava 2 quarteirões da minha casa, aqui na mesma avenida, né? Para deixar o meu livro para ela. Ela falou, olha, eu não vou descer, lindo, porque eu estou sentindo umas dores, não estou muito bem. Aí eu falei, olha, Tetê, eu estou aqui, eu moro do teu lado, qualquer coisa que você precisar, eu estou imunizado, estou com 91% de imunização contra a Covid, se você precisar de qualquer coisa, me liga, estou à tua disposição, amiga. E aí eu soube agora que ela internou, acho que 1 ou 2 dias depois que eu falei com ela, e morreu.
né? A gente acompanhou todos os dias dela, porque ela botou no nosso grupo, no grupo do nosso trabalho, que ela ia se ausentar, que ela não falaria com a gente, porque ela tinha descoberto um câncer em fase terminal, que ela ia se tratar e depois ela falaria. Mas ela deixou o telefone do Roberto, do filho dela. Então, a gente falou com o Roberto todos os dias. Aí começamos a mandar coisas para ela, músicas e tal. Fizemos, ela não chegou a ver. Nós cantamos a música do Roberto Carlos. Você é meu amigo. Cada um cantou uma estrofe. E o Jander, da Fabiana, fez um trabalho lindo. A gente sabia que ela ia rir muito quando visse, porque cada um desafinava para um lado, para o outro e tal. O Sávio fez um balé para cantar. Então, a gente sabia que ela ia se divertir, ela não chegou a ver. Nos pegou de calça curta, porque a gente achou que ela chegou a fazer uma sessão de quimioterapia, a gente achou que ela ia resistir um pouco mais e era a hora dela. Está sendo duro, ela foi enterrada hoje, não pode ir, né? Ninguém pôde ir. Eu trouxe essa informação, gente, porque eu acho que o mundo adotivo está de luto, né? Eu tento pensar a morte numa outra perspectiva, não dessa coisa que o Ocidente acostumou a pensar, né? Sou ateu, mas tenho uma perspectiva muito panteísta e spinozana do mundo. Acho que quando a gente morre, a gente se reintegra ao cosmos, né? E eu tenho certeza que Teresa deixou um legado irretocável. Irretocável. Uma mãe maravilhosa, uma mãe por adoção judicial, né? Uma amiga muito terna, muito querida, muito protetiva. Aconchegante. A Teresa era aconchegante. Eu achei que não dava para a gente não falar dela sobre agora. Eu acho que a gente precisa prestar essa homenagem para ela, né? É uma pessoa que eu amei muito, assim, com muita ternura, né? Sempre o abraço dela era um abraço muito muito delicado, muito terno, muito firme, muito inteiro. Eu acho que é isso. Só queria trazer isso, tá? E agradecer a presença de todos. Acho que está muito difícil agora, não sei. Está muito difícil para mim. Eu soube agora, então ela morreu ontem, né? Tudo bem. Fecha a câmera, respira o quanto você precisar. Relaxa. Mas é a vida que segue, né? Só queria trazer para poder fazer essa homenagem para ela. Eu acho que é uma pessoa que foi muito amada, né? Eu acho que se não tiver mais perguntas muito urgentes, a gente podia até encerrar com 1 minuto de silêncio e fechar as câmeras. E nesse minuto, a gente vibrar muito amor para ela. Tudo bem. Com você. Tudo bem? Então, façamos isso. Vamos encerrar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Acho que não cabe no momento, né? Então, vamos fazer esse... Mas a gente está aqui, né, TT? Mas, Thaís, a gente está toda a última quarta, né? As pessoas podem acionar a gente também pelo WhatsApp. A gente está disponível. Fecha, então, para a gente, amiga. Vamos abrir as câmeras, gente. Vai dar uma salva de palmas para a Teresa, pode ser? Ela merece.
Vamos lá? Vamos abrir as câmeras todos, vamos lá? Beleza presente. Um beijo a todos. Beijo. Fiquem com Até Deus. a próxima. Próximo. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Foi um prazer conhecer vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Contem com a gente sempre. Beijo.